Estamos de volta, Edson, para mais um episódio do WeCast. E hoje a gente vai falar sobre posicionamento, né? Como o médico pode destacar o nome dele na internet. Acho que especificamente a gente falar aqui sobre como se destacar no mar de médicos que tem na internet, né? Porque hoje tem mais médicos que ontem e vai ter menos do que amanhã. A gente até vê assim que a previsão, né, para 2035 ter aí 1 milhão de médicos atuando no Brasil. Mas tem um lado bom, né, Valder? Não é só mais médico que tem, vai ter mais pacientes também, não vai? Sim, a tendência também é cada vez mais crescer o número de pacientes. E até falando sobre posicionamento, né, a gente sempre vê uma relutância dos médicos quando a gente fala em se posicionar, estar ali presente na internet, essa questão de medo de exposição. E tem uma frase que você usa nas nossas palestras, treinamentos, que eu gosto muito. Como que é essa frase? A frase é: troque o se expor por se posicionar. Você vai entender como é que é importante você ter uma presença profissional na internet. Na prática, o que é o posicionamento do médico na internet? Quando a gente fala em posicionamento no marketing médico. Se fosse para explicar de um jeito fácil, posicionamento é a maneira como você é visto pelo seu paciente, e eu falo paciente, o paciente atual e o paciente futuro, e também como você é visto pelos seus colegas. E eu sempre faço um alerta, né, Valder? Se a maneira que você é visto pelos outros, como você é percebido pelos outros, é melhor você escolher isso do que alguém escolher para você, né? Exatamente. E esse posicionamento ajuda você a melhorar a sua percepção de valor para os seus próprios pacientes, né? Não só para aqueles pacientes futuros. Exato. Eu falo que assim, quando você se posiciona, quando você começa a aparecer na internet, isso também te ajuda a trazer os pacientes certos, né? E acaba eliminando aqueles pacientes que você não quer atender. Porque a partir do momento que chega um paciente, chega alguém, vai dar uma olhada talvez no seu site, no seu canal no YouTube, no seu perfil no Instagram, ele vai perceber que você trabalha numa determinada linha, que você atende determinados procedimentos, cirurgias, e automaticamente ele vai perceber também que você não faz algumas coisas, né? Então, assim, eu gosto muito, eu lembro de um exemplo muito claro até hoje, né? Uma vez uma médica veio conversar comigo aqui na UI, e ela falou assim: poxa, Edson, eu percebi como é importante esse negócio de se posicionar na internet. Ela me disse o seguinte: chegou uma paciente no consultório e ela falou que ela queria fazer mudança de sexo, né? E aí eu fiquei extremamente desconcertado, eu não sabia como falar, o que fazer. Por quê? Porque no final eu não sou a pessoa mais indicada para ajudá-la nessa fase. Eu sei que tem gente muito melhor que eu, muito mais capacitada, que gosta de fazer isso e atende muito bem nessa área, né? E aí eu percebi, poxa, se eu já tivesse me posicionado na internet, seja no Instagram, no site, no YouTube, sobre isso, se ela tivesse olhado o meu Instagram, visto um pouquinho do meu perfil na internet, ela ia perceber que eu não faço muito isso, que não é muito a minha linha de trabalho. E, de novo, não só por uma questão de querer, mas também uma questão de não saber, né? Então, o posicionamento ele ajuda a trazer os pacientes certos e ajuda a repelir também aqueles pacientes que você não quer, né? Exato. E quando você fala assim de o paciente, trazer os pacientes certos, mais direcionados ali para os procedimentos que você deseja realizar, você acaba se tornando a fonte de informação segura para aqueles pacientes sobre aqueles determinados tratamentos, procedimentos que você oferece. A gente tem um caso bem legal aqui, que é de um ortopedista, que ele utiliza os vídeos dele na própria consulta para explicar para os pacientes como funciona o procedimento, o passo a passo. Então ele faz um link ali, ele abre o site dele lá na tela da televisão dele na hora da consulta, mostra os vídeos que ele gravou ali para o YouTube, e isso ajuda a trazer para o paciente essa percepção de que ele é uma referência no tema, né? E se ela for recomendar esse vídeo para alguém, ela vai acabar enviando esse vídeo do médico ali, né? Que ele usa ali na hora da consulta. Vamos falar o nome dele? É o nosso querido Dr. Guilherme Baruch, né? Ele é super engajado aí nas redes sociais, mesmo sem ser aquele perfil, vamos dizer assim, blogueiro, né? Ele se posiciona, ele traz conteúdos relevantes ali e tem conquistado cada vez mais espaço aí, né?
Legal, então vale dar uma olhada, entra lá no site drguilhermebaruch.com.br, dá uma olhada no Instagram dele, para você conhecer um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo com ele, e eu falo que tem muito dele nesse trabalho também. O efeito colateral de quando você se posiciona é você trazer mais pacientes. Não tem jeito, sempre vai acabar acontecendo. Você começou a se posicionar, começou a aparecer, começou a estar mais presente, é inevitável, você vai conquistar mais pacientes. E tem um ponto até que eu falo sempre antes, essa questão de se posicionar, de aparecer, de conquistar pacientes, né? Eu sempre falo que o médico, quando ele começa a se posicionar, ele começa realmente a ocupar o lugar de influenciador na vida do paciente e não o lugar que não influencer, não a blogueira, né? Que nem médico e tá tomando esse lugar aí de influenciador na vida do paciente hoje em dia, né? Exato. Mas na prática, Edson, a gente está falando aqui que você tem que se posicionar, né? Mas como o médico consegue se posicionar aí nos diversos canais que existem? Vamos começar a falar então de formato, né? Acho que tem 3 grandes formatos que a gente trabalha. Primeiro, texto, áudio e vídeo. Se eu começar a falar de texto especificamente, né? É um formato, uma mídia, uma maneira que muitos médicos gostam, né? Porque texto é você escrevendo, você não precisa aparecer, não precisa ter foto sua, não precisa ter vídeo, e funciona, tá muito certo, tá? A melhor maneira de você começar a se posicionar com texto, com conteúdo em texto, né? É através de artigos no seu blog, né? E artigos também em canais, em revistas especializadas. Quando eu falo especializadas, se você traz um texto, um conteúdo, um artigo seu numa revista técnica, você está se posicionando para os seus colegas. Se você traz um texto, um artigo seu num site, numa revista, num jornal, em algum lugar, alguma mídia dessa que é voltada para o público em geral, você está se posicionando para os pacientes, né? A gente mesmo aconteceu isso, né, Valder? A gente fez um levantamento, que foi muito legal. Nós escrevemos um artigo sobre isso, demonstrando que nos últimos 4 anos a busca por médicos cresceu 50,54% no Brasil. Isso fez a gente sair na Exame, no Valor Econômico, no UOL, em vários outros lugares, que são canais que o nosso público acompanha. E a gente se posicionou através do formato de texto. Exato. E até endossa aquela questão que a gente falou, né? Vai aumentar o número de médicos? Vai. É uma curva crescente aí. Mas o número de pacientes também tem aumentado gradativamente e significativamente. Então a gente falou aí dos canais textuais, onde você pode se posicionar. E o outro formato, vamos dizer assim, é o formato de áudio, né? E aí quando a gente fala em áudio, o principal formato hoje, que ainda é tendência, é o podcast. E a gente tem visto que alguns médicos já têm explorado esse canal, mas ainda são poucos, né, Edson? Um podcast tipo esse. Um podcast tipo esse. Né? Você pode gravar o áudio, pode explorar aí no Spotify, nos outros agregadores de podcast, e de quebra você também pode usar como vídeo, que é o outro formato que a gente vai falar também, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Exato. Então a gente está gravando no vídeo, a gente está gravando o áudio e a gente consegue depois explorar esse mesmo conteúdo com diversos formatos, né? Exato. Você começa ali através de uma mídia, mas hoje é muito multiplataforma, né? Então você consegue explorar aí esses diferentes formatos através dos canais aí que existem. Especificamente sobre vídeo, é um formato, né, de conteúdo que a gente gosta bastante por diversos motivos, né? Porque você se conecta mais rápido com seu paciente, ele tem uma percepção de como você é profissionalmente também de uma maneira mais rápida. E a grande verdade, Valdir, eu sempre falo isso, às vezes eu sou menos romântico do que eu deveria, mas é que as pessoas têm preguiça de ler, né? Exato. Hoje em dia tem que ser tudo muito rápido, muito dinâmico e nada melhor que o vídeo para passar essa sensação para o público, né? Então a gente falou, na verdade, sobre texto, áudio e vídeo, né? Como é que a gente faz aqui na UI o nosso esquema para a gente reaproveitar esses conteúdos? Por exemplo, esse podcast ele vai sair no formato de vídeo, né? A gente vai publicar esse material completo no YouTube. Vamos extrair o áudio desse vídeo e vamos publicar no Spotify e demais agregadores de conteúdo de podcast. E vamos pegar e transformar a transcrição desse vídeo em texto
para publicar lá no nosso blog. Então nós exploramos aí já 3 canais, 3 formatos diferentes e depois nós vamos fazer diversos cortes desse vídeo para trabalhar ali no Instagram, né? Que é o queridinho de todo mundo e é importante sim você estar presente no Instagram. A gente vê na prática que hoje, em termos de rede social, no Brasil, é o canal que mais converte em pacientes ainda. Ô, Vander, já que a gente vai fazer esse vídeo, vai usar para Reels no Instagram. Se eu vou usar para Reels, o que mais que eu posso fazer? Isso. Além do Instagram, que é o principal canal hoje, você também pode aproveitar para os outros canais que estão em ascensão. Nós temos aí muito fortes o TikTok e os Shorts do YouTube. E vale a pena o TikTok hoje, Edson? Vale a pena e não vale, tá? Essa é uma dúvida bem comum, muita gente acaba perguntando pra gente, né? O que acontece? Hoje você tem aí 50% da população dos usuários do TikTok no Brasil são adultos. Se adulto, tem potencial pagador. Pode agendar uma consulta, pode agendar um procedimento, pode até eventualmente agendar uma cirurgia. Mas como que é isso na prática, Valdeir, que a gente acompanha, que a gente conversa com os médicos que estão ganhando espaço no TikTok? Como que é essa conversão de seguidores em pacientes? Então, Edson, a gente vê assim, a gente tem médicos que a gente atende aqui na UI, né, inclusive, que são viralizados no TikTok, né, vídeos com milhões de visualizações, mas na prática ainda não converte em consulta, né? Mas essa questão de talvez entrar mais esse público pagador ali ainda falta, né? Já tem uma porcentagem interessante, mas ainda vai crescer mais. E aquela coisa que a gente fala também, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, quando esse canal se tornar relevante, né, no sentido de conversões de paciente, quem já está se destacando lá vai estar cada vez mais fortalecido. Não? Então, quem chega primeiro vai ter vantagem competitiva aí. É aquela frase do daqui a um ano você vai ter desejado começar hoje? Exato, né? E assim, você já criou o conteúdo ali para o Instagram, você pode facilmente reaproveitar e republicar nesses 2 canais, TikTok e Shorts, tranquilamente. Pode ser que o TikTok não vai dar certo também? Pode ser, mas né, hoje é uma mídia que está em ascensão sim, né? É um canal que tem mais crescido aí junto com o Instagram no Brasil, né? Mas e tem um lado também, né? Vamos pegar assim, no pior cenário possível, cara, você já tem esse material, você já tem esse conteúdo, você vai tentar reaproveitar ele numa outra plataforma, né? Exato. E o TikTok também ele é um canal bem interessante para você acompanhar as tendências. E uma coisa engraçada é que muita coisa que viraliza hoje no Instagram surge lá do TikTok. São as tendências lá do TikTok que acabam reverberando aí no Instagram. Em termos de redes sociais, que rede social que converte, que acaba gerando mais paciente mesmo? Hoje, assim, principalmente para cidades maiores, é o Instagram, em termos de rede social. Né? O Instagram é o que gera mais conversão. E se você está falando de uma cidade mais do interior, que tem uma quantidade menor aí de população, o Facebook ainda é muito relevante e gera bons resultados. E vale lembrar, o Facebook não morreu ainda, né? E se você tem aí ou uma cidade no interior pequena, ou se você tem aí um público-alvo seu que é de 50 a mais, o Facebook ainda funciona muito bem. Exato. E se você está falando de Instagram, Facebook, são ambos da Meta, né? A mesma empresa. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a parte de anúncios, você consegue posicionar os seus anúncios em ambas as plataformas, ou em uma ou em outra. Você pode direcionar para a faixa etária que você deseja também. Então, você consegue fazer esse tipo de redirecionamento ali na Meta, quando a gente fala da parte de anúncios. Valder, para a gente finalizar, a gente pro finalzinho mesmo aqui, se fosse resumir, por que você acha que é importante o médico se posicionar na internet? Tem uma coisa, né, que também uma frase que você sempre usa nas palestras, treinamentos, que é essa questão de a importância do médico se posicionar na internet é porque ele é o maior influencer, né, quando a gente fala do quesito saúde, principalmente, que existe ali para dar direcionamentos para a população. E quando esse médico deixa de estar presente, de estar se posicionando na internet, ele está dando espaço aí talvez para uma blogueira que nem médica é, um blogueiro que nem médico é, ou de pessoas que usam aí para
usam a internet para trazer promessas milagrosas, né? E acabam aí atingindo muitas pessoas, né? Por uma coisa errada aí. Então, o médico que está ali presente na internet, ele não está só ali para conquistar mais pacientes, mas também para se posicionar e para combater a desinformação mesmo, né? E tem um ponto bem legal também, que a gente fez uma gravação também com uma psiquiatra, a doutora Fernanda Xavier, que ela trouxe um ponto importante também, né? Dessa questão do médico se posicionar ali. Sim, ela falou assim, ela mesma, ela se posiciona, ela está presente na internet, no Instagram, no YouTube, porque é uma das maneiras ela combater essa psicofobia, né? De combater esse medo que as pessoas têm de ir ao médico. Às vezes a vergonha de ir ao psiquiatra, essa coisa de psiquiatra ao médico de doido. Então ela começa a se posicionar, começa a trazer conteúdos, começa a trazer vídeos que vão combatendo essas objeções, né? E no final isso começa a reverberar de uma maneira muito positiva para ela em termos de pacientes, mas eu acho que para a sociedade no geral, né? Sim, volta àquela máxima, né, que a gente falou, né? Não é sobre conquistar mais pacientes, né? Apenas, né? Você tem uma função aí, vamos dizer, social, e o efeito colateral de você se posicionar é que vão vir novos pacientes para você, né? Eu gostei dessa frase, Sr. Valdir. Vamos utilizar também, né? O efeito colateral de você se posicionar na internet é conquistar mais pacientes. Exato. Então, acho que é isso, né, Edson? Ficou claro, assim, essa questão da importância do médico se posicionar? É isso. E, assim, volto no início, né? Aquilo que eu comecei falando lá, né? Muita gente não está presente na internet, muitos médicos não estão presentes na internet porque eles têm medo de se expor. Então, troca o se expor por se posicionar e você vai ver como que é importante você ter uma presença profissional na internet. Exatamente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast WeCast. E se você tem sugestões de pauta ou dúvidas, né, sobre marketing médico de maneira geral, manda pra gente lá no @wemarketingmédico no Instagram, ou no TikTok, ou no Shorts, né, Edson? Ou também pode acessar o nosso site, wemarketingmédico.com.br, que a gente vai estar respondendo, né, Edson? Quem estiver no YouTube, o que tem que fazer, Valdir? Tem que se inscrever no nosso canal, o WeMarketing Médico. E quem estiver no Spotify? Também adiciona a nossa playlist lá nas suas favoritas para você acompanhar todos os novos conteúdos que saírem. A pessoa pode clicar naquele botãozinho seguir? Pode clicar no botãozinho seguir e também compartilha esse conteúdo aí com seus colegas médicos, né? Beleza. Pessoal, é isso. Valeu por esse mais bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu e até a próxima.